A Elisete, boa noite. Boa noite, Elisete. Deus te abençoe. A Tânia, boa noite. Boa noite, Tânia. A Fátima, boa noite, irmãos. Boa noite, Fátima. Valdiceia Pérez, boa noite, irmãos. Boa noite, Valdiceia. Valdiceia Adilson. Seu Osvaldo, boa noite. Osvaldo, boa noite. Deus te abençoe. Fran Alves, boa noite. Fran Alves. Fran Alves, boa noite, Fran. Deus te abençoe. A tia Miriam, boa noite. Boa noite, Miriam. A Ana do Raoni, boa noite. Boa noite, Ana. Ana do Raoni. O Renato, boa noite, já compartilhou. Boa noite, Renato. A tia Miriam está agradecendo a Deus a cirurgia do tio Ferreira, que foi tudo bem. Glória a Deus, Miriam. Agradecer a Deus por isso. A tia Ângela, boa noite, meus amados. Boa noite, Ângela. Deus te abençoe. E Delberto, boa noite, irmãos, graça e paz. Boa noite, Delberto. Graça e paz. E o tio Ferreira está dando boa noite. Boa noite, Ferreira. Deus te abençoe, meu irmão. Marcos e a Jusilene, boa noite. Boa noite, Marcos e Jusilene. Gabriel e Jamile. Não é, o Cláudio também tá com a tia Ângela. Boa noite, Cláudio. Casal 20. A dona Celi e o Benjamin, boa noite, irmãos. Boa noite, Celi e Benjamin. Leonardo, França, chegando do serviço agora, acompanhar mais uma pregação abençoada. Deus te abençoe, Leonardo. A dona Ilma, boa noite, presbítero Durval e irmãos. Boa noite, dona Ilma.
A Alzenir de Sena, boa noite. Peço oração pela nossa família que está enlutada, mas ao mesmo tempo agradecemos a Deus porque meu tio viveu 105 anos louvando a Deus. Deus te abençoe, querida. O Senhor conforta. Vai confortar vocês. Um homem que vive como ele viveu esses anos todos, adorando e louvando ao Senhor, deixou um bom testemunho. A Berenice, boa noite, pastor. Boa noite, Berenice. Gilberto, boa noite, Gilberto e Mídia. Boa noite, Gilberto e Mídia. Janaína Borba, boa noite, irmãos. Boa noite, Janaína. Janaína e família. Uberlandes, boa noite, pastor Durval e toda a amada igreja presbiteriana do Deus vivo, graça e paz. Graça e paz, Uberlandes. Deus te abençoe, como tem abençoado até aqui, você e sua família toda. Edilson Lazarotto, boa noite, tudo bem, pastor? Tudo bem, Edilson? E você, também? A Berenice está pedindo oração pela família e o marido Beto. Vamos orar, Berenice. Vou anotar aqui. A Alzenir falou que o nome do tio dela era Benedito Luiz de França. Vamos orar aqui pela família Da Alzenir. Família enlutada. Como é que é o nome dela? Alzenir. Alzenir. A Berenice Pediu pela família e o marido. Seu Simeão tá dando boa noite. Família. Boa noite, seu Simeão. Simeão e esposa. Dona Maria Helena. Dona Maria Helena. Boa noite, seu Simeão. Seu Simeão falou que eles têm orado pelo senhor, pastor Durval. Obrigado, meu irmão. Agradeço. Continuo orando. Firme e forte. O desafio é grande. Eu também tenho orado por todos vocês. Dona Terezinha, boa noite, irmãos. Boa noite, dona Terezinha. Júnior Guimarães, boa noite, pastor, neto da vó Ângela. Júnior Guimarães, neto da Ângela. Boa noite, Júnior.
A tia Ângela colocou: compartilhei para todos os grupos, até para amigos do Bolsonaro. Isso aí. É isso aí. Vamos pensar. Bem, meus irmãos, vamos dar início à nossa reunião de oração com o estudo da Palavra de Deus neste exato momento. Oremos então. Senhor Deus, nós te somos agradecidos porque Tu és o Deus bondoso, maravilhoso, és o Deus onisciente, conhece todo o nosso coração, tens todo o poder com a Tua onipotência, a onipresença, a eternidade. Não existe Deus para ser comparado contigo, ó Pai. Porque sabemos, ó Deus, que Tu és grande em poder, imensurável o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia, ter dado do Teu Filho amado para nos libertar da escravidão do pecado. Te louvamos, ó Deus, por esta salvação maravilhosa que Tu concede a cada um de nós. Pedimos a Ti neste instante, ó Deus, que Tu esteja abençoando todas as pessoas que estão assistindo esta live e que, Senhor Deus, cada um com os seus problemas, Tu conheces a todos. Te peço nesse instante que Tu conforte o coração daqueles enlutados e que Tu abençoe, ó Deus, a vida daqueles que estão fazendo aniversário, aqueles que estão fazendo aniversário de casamento. Pai eterno, nós pedimos a Tua bênção para a família. Esteja abençoando as famílias, ó Deus, cada vez mais. E continue também, ó Deus, abençoando a Tua igreja espalhada por esse mundo. Esteja abençoando, ó Deus, as pessoas que têm Te buscado com sinceridade no coração, sinceridade para aprender a respeito da Tua palavra. E abençoe as igrejas que têm este compromisso fiel contigo de ensiná-la. Esteja conosco neste momento, ajudando-nos, iluminando-nos através dela, para que possamos assim, ó Deus, sermos influenciados e assim, ó Deus, venhamos a viver dignamente diante de Ti. Perdoa-nos ao que nós clamamos em Cristo, Teu Filho amado. Amém, Pai. Meus irmãos, o texto que vai servir de base para a nossa meditação de hoje é um texto que eu já preguei aqui na live, já preguei várias vezes na igreja. E cada vez que a gente entra nesse texto, a gente descobre coisas novas. É um texto muito rico nas suas informações. É um texto que vai narrar um episódio de Pedro com Jesus Cristo. E aí nós temos muita coisa para aprender nesse texto. E hoje nós vamos focar algo maravilhoso que o Senhor Jesus Cristo vai efetuar na vida de Pedro, como também efetua em nós constantemente. Então vamos abrir a palavra de Deus lá em Mateus, no capítulo 26, do versículo 31 ao 35. Mateus 26, do 31 ao 35, Pedro é avisado. E depois nós vamos ler do versículo 69 ao 75, do mesmo capítulo 26. Então, Jesus lhe disse: esta noite todos vós escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo,
de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Aí na continuidade aqui no versículo 69 ao 75, ora, estava Pedro sentado fora do pátio e aproximando-se uma criada, lhe disse, também tu estava com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento, não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, não conheço este homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. O despertar da consciência. Esse é o tema que nós vamos estudar hoje. Esse texto ele fala diretamente para nós, a ponto de nós podemos usar uma linguagem bem direta com nós mesmos. Deus tem muitos meios para despertar a nossa consciência a respeito daquilo que nós somos, não é? E é interessante, meus irmãos, que muitas das vezes nós estamos convictos, convencidos, aprovados pela nossa consciência de que nós somos praticamente uma outra pessoa do que aquela que os outros falam a respeito de nós. Né? Mostrando coisas que realmente se fazem desconhecido de nós mesmos. Quando Jesus ouve Pedro falar isso, Jesus olha para a alma do Pedro e vai suscitar a mente dele, a consciência dele, vai despertar a consciência dele. Por quê? Porque nós temos uma habilidade, meus irmãos, de colocar dentro da nossa consciência, lá dentro do nosso subconsciente, algo que é ocultar as nossas falhas, as nossas fraquezas. Nós nunca gostamos de admitir que somos fracos e, portanto, normalmente nós estamos exteriorizando uma pessoa que não é fraca. Nós somos fortes, né? Nós somos aquelas pessoas que realmente dificilmente vai pecar e às vezes nós nos convencemos de que podemos fazer quase tudo para os outros, não é? Mas aí o Senhor Jesus Cristo vem e desperta em nós o que nós somos, o que está operando em nosso coração, mesmo sendo crente e salvo. O pecado opera em nosso interior, meus irmãos, usando fantasias, né? Fantasiamos muito a respeito de nós mesmos. Meus irmãos, a coisa é tão séria a respeito de nós mesmos que um dos princípios que nós mais chama a nossa atenção é quando somos ofendidos. Quando nós somos ofendidos, normalmente vai exteriorizar aquilo que lá dentro da nossa consciência mostra para nós que nós não somos assim. Eu já ouvi muita gente dizer, isso que ele fez eu não faço. Tanto é que nesse texto os próprios discípulos concordaram com Pedro. Eles concordaram com Pedro. E o pecado, meus irmãos, ele cria ilusões, irrealidade de todo tipo, falsas aspirações, cria distrações e muitos outros anestésicos da mente. O pecado tem o poder de anestesiar a nossa mente numas áreas que nós temos problemas, né? O pecado tem feito muitos de nós, meus irmãos, abrigar no coração uma falsa coragem, né? E quando nós somos expostos a revelar coragem, muitas das vezes nós não nos saímos bem, não é? Às vezes nós estamos aí cheios de bravatas, fazendo, acontecendo, mas quando alguém diz para nós assim, vai ali falar de Jesus para aquela pessoa, tem pessoas que já
já tremeu na base, já tem até medo de chegar perto. Né? Não, eu sou tímido. Dá a impressão que realmente, cadê aquele homem corajoso? Nós temos uma facilidade muito grande de abrigar falsas coragens, meus irmãos, no coração. O que nós estamos vendo aqui nesse episódio é exatamente isso. Pedro abrigou no seu coração uma coragem que ele achava que realmente ele tinha. Coragem de morrer por Jesus. Meus irmãos, ele não tinha. E quando ele não tinha, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus Pai, através do amor, da misericórdia, ele vem despertar em nós, assim como despertou nele, tá? A nossa consciência. É quando o Senhor Deus vai permitir certas circunstâncias, tá? Para revelar a nós que nós realmente somos fracos. Tire da cabeça que você é forte. Tira da sua mente. Tá? Tenha consciência da sua própria natureza fraca. Nós vamos olhar a vida do apóstolo Paulo. Ele passa uma vida inteira sendo confrontado com essa falsa coragem que achava que tinha e que era um homem espiritual, e o Senhor Deus sempre trazendo ele para baixo, sempre mostrando a fraqueza dele. E aí chega num ponto que ele não consegue mais vencer, então ele descobre algo que me impressiona muito. Aí ele descobre, quando sou fraco, aí é que eu sou forte. Mas esse é o objetivo de Deus. É isso que Jesus está fazendo aqui com Pedro. É revelar a fraqueza dele. Ele estava iludido com a sua coragem. Estava iludido com a sua postura. E o Senhor Deus tem muitos meios para despertar essa consciência. Meus irmãos, muitas das vezes nós estamos passando por situações. E é interessante, meus irmãos, que quando o Senhor Jesus Cristo permitiu essa situação na vida do Pedro, revelando a ele o que iria de fato acontecer, e de fato aconteceu, nós vamos aprender algo, tá, meus irmãos? Que o Senhor Jesus Cristo, quando olha para nós, tá, ele olha com tanto amor que ele vai permitir a situação, vai vir em socorro de nós, e não vai permitir que, apesar de qualquer coisa, nós venhamos a nos afastar dele. Meus irmãos. O despertar da consciência é extremamente necessário para cada um de nós. E não se iluda, meus irmãos, não existe ninguém que está me ouvindo, ninguém dentro da igreja, nem eu, nem ninguém, tá? Que tenha uma consciência correta de que aquilo que ele é. Tá? Porque às vezes nós achamos que somos fracos, achamos que somos. Você pega de novo, eu vou lembrar do Paulo. Paulo realmente tinha consciência aí que sou fraco, mas acontece que quando ele vai ao terceiro céu, ele volta volta de lá, né? Espiritualmente, ele volta e está convencido que era, né? Deus permitiu um emissário de Satanás para esbofetear ele, para mostrar para ele a fraqueza dele. E é isso, meus irmãos, o crente, o homem de Deus, o filho de Deus, quando é colocado nessa situação, realmente, se ele é salvo, filho, como normalmente é, ele vai aprender, vai reconhecer e vai ter um encontro consigo mesmo. Pedro precisava de um encontro consigo mesmo. E Jesus providenciou esse encontro consigo mesmo. Jesus olha para ele com tanto amor no coração que fala para Pedro, Pedro, não é isso aí que você está falando, Pedro. Pedro está achando, não é assim. Não é assim, eu vou te mostrar. A primeira coisa que vai acontecer nesse texto é que Jesus Cristo dá um aviso para Pedro. Meus irmãos, prestem bem atenção. Jesus dá o aviso e Pedro pega. Por quê? Quando eu paro para estudar isso aqui, eu fico parado imaginando. Se Jesus dissesse para você assim, olha, você vai sair do portão da sua casa agora e um carro vai te atropelar. Aí eu me pergunto, será que eu ia? Eu digo, não, Senhor, eu não vou sair. Sai, é atropelado. O que me levou a isso? A presunção de que eu podia passar por isso sem acontecer o que Cristo tinha falado. Por isso, meus irmãos, quando Jesus adverte, quando Jesus chama a atenção dele, fala para ele o que vai acontecer, transmite a nós uma lição preciosa. A palavra de Deus nos adverte, meus irmãos, sobre nossas fraquezas.
Por isso que o crente não pode viver longe da Bíblia. A Bíblia mostra para nós as nossas fraquezas. E quando ela revela para nós as nossas fraquezas, nós temos que ter consciente que devemos andar num lugar onde a nossa fraqueza não pode ser explorada, né? Não podemos fazer certas coisas onde a nossa fraqueza pode realmente nos levar a pecar, né? Tem pessoas que são fracas com dinheiro, tem pessoas que são fracas no sexo, tem pessoas que são fracas no testemunho, no linguajar. Nós todos temos nossas fraquezas dentro do nosso coração. Só que se nós não tivermos realmente uma consciência ativa, viva, constante, revelando a nós, meus irmãos, ser crente é um conviver conosco mesmo, tá? Ser crente, o maior inimigo nosso somos nós. Por isso a Bíblia é extremamente rica, tá? Em ensinamentos para nós. Muitas das vezes nós interpretamos mal, queremos ensinar os outros, ensinar não sei quem, viramos o acusador, apontamos o dedo. Mas na realidade a Bíblia está ensinando a nós, a cada um de nós. A palavra de Deus é rica em advertências para as nossas fraquezas. Jesus adverte, Jesus avisa. E é interessante que Jesus não dá um aviso assim, ô Pedro, talvez você vá pecar hoje. Não, Jesus Cristo não. A Bíblia não diz assim, ei, vocês que estão lendo a Bíblia, nós que estamos lendo, talvez vocês pequem. Não, a Bíblia diz para nós claramente que nós vamos pecar. Isso mesmo, ela afirma. Ela não dá uma sugestão, ela afirma isso. 3 advertências da palavra de Deus que acontecem nessa frase de Jesus Cristo. Pedro, hoje ainda tu vai me negar 3 vezes antes de cantar do galo. A primeira dela, meus irmãos, que vai revelar realmente que Pedro não tinha consciência. Pedro não tinha consciência que era incrédulo. Sabiam? Não tinha consciência que era incrédulo. Que coisa impressionante. Como é que eu posso viver com Jesus, andar com Jesus e não saber que sou incrédulo? Mas ele não sabia. Porque Jesus dá o aviso. Jesus disse a todos, vocês me farão infiéis a mim. Aí o que o Pedro diz? Todo mundo pode negar, menos eu. Mas Pedro não podia falar assim, porque Pedro era incrédulo com isso, tá? Ele foi incrédulo. Foi tão incrédulo que esqueceu do aviso. Ele não acreditou que iria fazer aquilo. Jesus disse que ele vai, e ele não crê nisso. É impressionante. Outra coisa, Pedro também não sabia que nesse momento estava revelando um espírito de superioridade. Que ele era melhor do que os outros. Que ele era mais experiente do que os outros. Normalmente o crente faz isso com gente do mundo. Esse aí vai para o inferno. Tem mais gente não, hein? Agora ele é o superior. Ele bota no inferno e ele tira do inferno. Né? É ele que senta no trono de Jesus Cristo e diz quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Né? Aquela superioridade, aquela presunção de que é o tal. Né? Se colocando acima dos outros. Né? Mesmo que todos venham. Eu jamais. O Senhor Jesus Cristo está olhando. Eu fico imaginando o Senhor Jesus Cristo olhando para Pedro, assim como olha para nós, tá? E fica olhando para nós assim, dizendo assim, o que ele está pensando que ele é? O que ele está pensando que ele é? Eu vou revelar para ele o que ele é. Vou, exatamente, avisou a ele o que ele ia fazer, dizendo praticamente a ele aquilo que ele era incrédulo, que ele se achava superior e tinha um grave problema com a humildade. Falta de humildade que trazia arrogância, né? Que ele não cai, todos podem cair, eu não caio. Meus irmãos, a maior fraqueza do homem é ele se achar, tá, acima do normal. Primeiro que ele vai revelar uma série de incredulidade que a Bíblia ensina que nós somos. Nós somos fracos. Não adianta querer bater no peito que és forte. Tu não é, eu não sou, ninguém é. Forte é Cristo, nós não somos. Nós temos fraquezas dentro do nosso coração que nem sabemos que temos. Quando você vai estudar esse texto, você vai descobrir que quando Pedro fala isso, ele não tinha nem consciência que ele era incrédulo, que ele tinha espírito de presunção, superioridade, viu? E falta de humildade, que traz arrogância. E certamente cairemos em pecado, meus irmãos, quando não levamos a sério os avisos da palavra de Deus. É certo, não é duvidoso. Jesus não diz, talvez você vai cair, se você
começar a se afastar da igreja, vai acontecer isso. Se você parar de dar dízimo, vai acontecer isso. A pessoa acha que aquilo ali é uma sugestão, uma observação. Não é, é uma afirmação. No grego está no imperativo. Não tem como mudar. O que cabe a mim, então? O que cabe a mim é prestar atenção nisso e realmente despertar a consciência de ter um padrão de vida consciente das suas fraquezas. Nós temos que ter consciência de que somos fracos. Tudo que nós formos fazer, nós temos que ter consciência que somos fracos. Se você vai arrumar qualquer coisa para fazer, lembra-se, cuidado com o que vai fazer, cuidado com quem vai andar, cuidado com as palavras que saem da sua boca, porque você é fraco. Pensamos o mal dos outros, desejamos o mal para os outros. Meus irmãos, não adianta dizer que eu sou forte, que isso não acontece comigo, que eu sou... Não, nós somos naturalmente assim. Agora, se nós tivermos consciência, nós vamos dirigir o padrão, nosso padrão de vida será dirigido pela palavra de Deus. Exatamente, e aí eu vou ter consciência que eu não posso fazer certas coisas porque eu conheço a minha fraqueza. E mesmo que eu não conheça a minha fraqueza, é bom ficar com o pé atrás, com nós mesmos. Eu sempre com o pé atrás. Será que eu não vou fazer o que não devo? Não é? Muito cuidado com isso. Porque vamos sim cair quando não levamos a sério os avisos da palavra de Deus. Isso é muito e muito rapidamente. Tá? Jesus diz, você me negará. 3 vezes, Pedro. Quer morrer no meu lugar, mas você vai me negar. Pedro, você é fraco. Não adianta bater no peito que você é super crente. Não existe super crente. Você é fraco. Fraco a ponto de quando vir pressão sobre você, você vai ceder. Meus irmãos, nós somos assim. Às vezes, por mais crentes que sejamos, por tudo, meus irmãos, quanta fraqueza existe no nosso coração quando desempenhamos uma função na igreja, quando vamos na igreja para cantar, se estivermos participando de um conjunto, existe algo em conflito dentro de nós, tá? Que está sempre querendo nos fazer destacar acima das pessoas ao redor. Tá? A quem prega, tá? Quem ouve, quem está praticando o evangelho, quem está indo e vindo na igreja, daqui a pouco ele começa a criar uma redoma de vida. Cuidado com isso, hein? Porque Jesus está muito claramente advertindo-nos, dando-nos aviso constantemente. Somos fracos. Pedro, tu é fraco. E eu sei como despertar a tua consciência. Tá? A sua presunção te leva a achar que você não vai fazer aquilo que eu disse que você vai. A sua arrogância vai levar você a achar que não vai fazer aquilo que eu disse que você vai fazer. Por isso que eu tenho métodos e meios para fazer te conscientizar. Viu? Eu vou sim, vou despertar isso. Meus irmãos, e que bênção que é quando o Senhor Jesus Cristo desperta em nós a nossa consciência, que muitas das vezes nós já não estamos mais nem prestando muita atenção nela, porque existe algo dentro de nós, a nossa importância que é pecaminoso, né? Se falar mal da gente, nós protegemos o nosso ego, nós protegemos, falou mal de mim, não gosto mais dele. Meus irmãos, nós somos fracos. Temos que tomar cuidado, temos que vigiar, temos que amadurecer, temos que exercitar isso constantemente. Bem, depois do aviso dado, ele não tinha consciência de que ele era fraco, pelo contrário, tinha uma consciência de que ele era forte, que ele podia, que ele morria no lugar de Jesus, que ele fazia. Se ele morresse no lugar de Jesus, seria suicídio espiritual, não é mesmo, meu irmão? Porque se ele morresse no lugar de Jesus, ele não ia ser salvo. Não podia ser assim, Jesus tinha que morrer no lugar dele. Mas ele achou que, né, era suficientemente forte para isso. Bem, para quem vive despreocupadamente com sua própria consciência de quem ele é, o passo seguinte que vai acontecer na vida dele chama-se fracasso. O fracasso bate às portas. Não se iluda. Se nós não quisermos prestar atenção, sermos sensíveis aos avisos que são nos dados nas Sagradas Escrituras, nós pode contar com uma coisa:
o fracasso vai vir e vai nos decepcionar, vai nos confrontar com a nossa realidade, com a nossa incapacidade, vai nos despertar com relação às nossas fraquezas. Sabe, quando começa, meus irmãos, a nossa fraqueza, né, para aquele que dizia que ia morrer no lugar de Jesus, e para aquele que diz que está na igreja firme, que é diferente dos outros, falta de humildade, pensamentos de superioridades, falta, meus irmãos, no coração amor. Sabe o que vai acontecer? É o primeiro passo que se dá, e você pode observar isso na sua igreja, na minha, em qualquer lugar, tá? Começa seguindo Jesus de longe. Meu irmão, eu já preguei isso aqui, já citei essa situação, já fiz um sermão sobre seguir de longe, só com essa frase, né? Mas o primeiro passo que vai dar é o seguinte: começa a seguir Jesus de longe. Mas é exatamente onde a presunção e a arrogância leva, porque a presunção e a arrogância vai convencer a pessoa de que ela pode andar sozinha, que ela não precisa de igreja, não precisa de ouvir sermão, que ela não precisa de pastor, que ela não precisa de nada. Ela pode achar que pode viver sozinha, longe disso tudo. Meus irmãos, o que vem em seguida é muito simples de observar. Está aqui no versículo: mas Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, versículo 58, do mesmo capítulo. Pedro seguia, meus irmãos, o passo é esse, porque a arrogância, a presunção e a nossa consciência achando que nós podemos vir e fazer, nos leva a achar que somos poderosos, não precisamos de Deus. Não precisamos de oração, não precisamos de igreja, não precisamos de Bíblia. As consequências, meus irmãos, é fracasso. Fracasso espiritual, acabou. E é o que vai acontecer. A maioria das pessoas, quando começam a alimentar no seu coração essa presunção e essa arrogância, você começa a observar que ela vai começando a fraquejar, e com isso vai a casa, vai marido, vai mulher, vai filho, vai todo mundo junto. Vai todo mundo na vila, pode ter certeza disso, por causa de uma presunção. Jesus tem todos os meios para despertar essa consciência. E é o que ele vai fazer com o Pedro. O fracasso também, meus irmãos, quando devíamos dar testemunho e não damos, o que aconteceu com ele aqui lá na fogueira. Lá. O fracasso, ele se revela em nós, tá? E tira a nossa capacidade de testemunhar. Ele tira a capacidade, meus irmãos, cedendo à pressão. Quantas pessoas já vieram uma vez um chegou para mim e disse assim: irmão, ora para mim sair do meu trabalho, porque onde eu estou todo mundo cheio de pecado, o negócio aí é palavrão o dia todo, é cheio de esquema, cheio de não sei o quê. Eu falei: como é que eu vou fazer uma oração dessa, rapaz? Se Deus colocou você lá para ser diferente, para ser luz, para ser sal no ambiente que você está. Porque tem pessoas, meus irmãos, que acham que o ambiente é que faz a pessoa. Assim pensava Natanael quando Filipe disse para ele. Conheci aquele da qual Moisés citou. Aí ele me dá onde ele é, de Nazaré. Aí ele respondeu: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Pode sim, Jesus saiu de Nazaré. Essa é a realidade. Então não tire essa ideia de que o ambiente faz o homem. Não faz. É o homem que influencia o ambiente, principalmente os filhos de Deus. Pedro tinha que ter influenciado o ambiente que ele estava. Mas a presunção e aquilo que estava lá no fundo da sua consciência não permitia. A primeira coisa foi seguir de longe. Quando você segue de longe, você segue caminhos errados. Tá? Não deu testemunho, cedeu a pressão. Quantas vezes, meus irmãos, você está no emprego, está no serviço, está na rodinha de amigos, em algum lugar, tem vergonha de falar porque a pressão é grande. Quanta gente, meus irmãos, querem proteger a sua aparência. Porque, não é bom nem descobrir que eu sou crente na hora dessa. Né? Participando de rodinha dos escarnecedores. Cuidado! A palavra de Deus é muito séria sobre isso. E esse é o ensinamento. Jesus Cristo está agindo nesse episódio aqui para realmente trazer a consciência de Pedro para tona, para ele poder notar que ele é fraco. E quem é fraco não fica na fogueira. Quem é fraco não deve de responder, porque ele seria acusado num lugar, num ambiente errado. Não devia ter ido para lá. Foi para lá.
O fracasso também vem, meus irmãos, quando compartilhamos da roda dos escarnecedores. Está lá no meio, participando de tudo. Não vai na igreja, mas vai na festinha, na casa de não sei de quem. Vai no aniversário na casa de não sei de quem. Sai da igreja, vai lá para essas boates, esses inferninhos que existem por aí. É? Aí depois vai para a igreja louvar. Que é isso? Não é por aí. Sabe por que está assim? Porque acha que pode ser lá o que é aqui. Pedro também achava que ninguém ia reconhecê-lo. Não é mesmo? Ah, não, eu vou lá e ninguém vai me reconhecer. Reconhece sim, porque o diabo, ele não só conduz, quando chega lá, ele aponta o dedo. Esse aqui é quem diz que é crente, ó. Não serve. Comprometeu o testemunho. Está compartilhando a roda dos escarnecedores. Toma cuidado, porque o fracasso bateu a porta, está a caminho. Começou a destruir toda a estrutura que ele achou que tinha. E, meus irmãos, quando não estamos em comunhão com os nossos irmãos, nas horas mais difíceis de nossas vidas, meus irmãos, existe uma essência na igreja. Às vezes as pessoas não percebem por que Deus constituiu uma igreja. Meus irmãos, e por que Deus pegou o povo dele e deu o nome de igreja? Estou falando de templo, não, de igreja. Templo é o local onde a igreja se reúne. Sabem disso? Então, Deus construiu lá um templo, o povo de Deus se reúne lá. Ah, meus irmãos, quando nós começamos as dificuldades chegar em nós, e quando nós vamos descobrir, meus irmãos, que realmente nós estamos convencidos que éramos, e quando o fracasso vem para nossas vidas, como nós precisamos dos irmãos da igreja. Quanta oração nós precisamos estar pedindo para as pessoas. Quantas vezes nós estamos tendo crises espirituais gravíssimas diante dos homens e diante de Deus. E ao invés de procurar a igreja, os irmãos para conversar, ter irmãos fiéis, procurar o pastor da igreja, enfim, são muitos caminhos que a Bíblia vai nos indicar, vai nos levar. Pedro tinha os apóstolos todinho, amigo dele. Andavam com ele, pregavam com ele, testemunhavam com ele. Pedro tinha uma experiência junto daquele grupo. Quando chega nos últimos momentos da vida de Jesus Cristo, onde está Pedro? Na roda dos escarnecedores. Que é isso? Sabe por que aconteceu isso? Porque ele tinha consciência que era um homem forte. Não é. É fraco. Se tivesse consciência de que era fraco, não tinha ido lá para aquele canto da fogueira. Não ia. Duas mulheres apontam o dedo para ele. Depois os homens, todo mundo sabia quem ele era. Você sabe por que disseram para ele? A tua maneira de falar te condena. Talvez por ser galileu. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Crente tem linguagem diferente. Quando ele se mistura na mesma linguagem, ninguém sabe quem é. Mas quando é crente, todo mundo sabe que é crente. Quantas vezes você já foi chamado de crente sem dizer que era crente? Pelo comportamento, pela forma de falar, pelo testemunho que dá. É, não é? Foi chamado de crente. Acabou. Por quê? Tem consciência das suas fraquezas, não ficar se expondo. Pedro se expôs. Jesus avisou o que ele ia fazer. Jesus avisou, mas não disse qual era o caminho. Jesus disse que haveria um sinal que ele ia pecar. Mas como isso ia se desenrolar durante a madrugada até chegar na hora da manhã, calcula-se lá para as 4, 5 horas da manhã, quando o galo canta? Hein? Pedro estava lá. Não ficou com os discípulos, não andou com os discípulos, não se voltou. Ao invés de reunir com os apóstolos, falar com gente, pisei na bola, falei demais. Jesus falou que eu vou negar ele, me ajuda aí, gente, vamos orar junto para mim não fazer isso. Mas ele não fez assim, sabe por quê? Porque ele estava convencido. Lá na consciência dele, ele achou que não precisava dos amigos, não precisava dos irmãos da igreja, não precisava da oração dos amigos dele, daqueles que acompanhavam e conheciam muito bem ele. Quando nós estamos em comunhão com nossos irmãos nas horas mais difíceis das nossas vidas, o fracasso torna-se cada vez maior. Estava sozinho, lá no meio, lá no mundão. Ficou sozinho, porque os apóstolos não foram para lá não. Ficou Jesus Cristo e João já tinha entrado. João já estava lá para dentro. Conhecia lá uma pessoa que botou ele para dentro. Mas Pedro não ficou lá de fora. Por que ficou lá de fora? Porque chegou atrasado, não estava junto com João. Chegou atrasado. Simplesmente por uma questão, meus irmãos.
presunção de se achar. Querido, você que me ouve, aprendamos uma coisa hoje. Simples, somos fracos. Não podemos nos expor a certas coisas, a certos ambientes, a certas conversas, né? E em determinados lugares. Não podemos. Não podemos, não é porque não. Se você é crente, é firme no Senhor, glória a Deus, vai e vem. Se vai lá e consegue dar um testemunho, vai e vem. Mas tenha consciência que ponto está a nossa comunhão com Deus. Tendo comunhão profunda com Deus, nós podemos ir na fé, podemos, meu irmão. Crente vai nas festas, crente vai mesmo. Jesus Cristo teve vida social. Almoçou na casa de um, jantou na casa de outro, foi na casa de Mateus, foi na casa de Simão, foi na casa de Zaqueu. Lembra lá? Mas ele tinha vida social, ué. Mas porque ele se garantia. Não era presunçoso. Isso nem passava, não dá, né? Não cabe nele isso. Mas na minha, na sua vida, nós temos que tomar certos cuidados. Tá? Vamos ser firmes, vamos ser humildes. Vamos ficar igual o Paulo. Aí Paulo, depois que descobriu que não era nada, ele baixou a bola dele, ó. Me glorio mais nas minhas fraquezas. Ele falava assim, eu me glorio mais nas minhas fraquezas do que em outra coisa. Porque quando sou fraco é que eu descubro o poder de Cristo em mim. Porque quem é presunçoso, tá? Ele não descobre o poder de Cristo nele, porque ele acha que aquilo que está acontecendo com ele procede dele mesmo. Como coisa que tem alguma coisa de poder na vida dele. E por fim, meus irmãos, veio o despertar da consciência. Jesus Cristo foi permitindo tudo, avisou. Pedro vai pelo caminho, vai certinho, o ponto aonde o Senhor Jesus Cristo vai despertar a consciência dele. Revelar para ele. Até ali, meus irmãos, o pecado adormeceu ele. Isso, até ali o pecado anestesiou. Né? Tomou um anestésico ali e ficou apagadinho de tudo com o pecado. Foi até o sermão do galo. O galo pegou um sermão violento. Sermão duro. O Pedro está lá, negou. Quando negou a terceira vez, aí o galo cantou. Mas aí, antes o galo canta, Jesus entra em cena. É impressionante como Jesus Cristo vai dominando o tempo. O tempo certo do galo cantar, o tempo certo de ele ficar no ângulo onde ele podia olhar para Pedro. Tudo isso foi metodicamente dirigido por Deus. Igual você e eu. Metodicamente o Senhor Deus vai nos conduzir. Quando chegar no ponto certo, vai acontecer aquilo que foi avisado que ia acontecer. Começa, meus irmãos, o despertar da consciência começa quando sentimos Jesus olhando para nós, através da sua graça, com amor e misericórdia, conforme a registrar Lucas, lá no capítulo 22, 61. Quando Pedro acaba de negar, o galo canta, Jesus entra e olha nos olhos dele. Aí diz o texto que a consciência despertou. Pedro, Jesus olhou para ele, estava todo suado, cansado, ferido, apanhou por causa do Pedro, sofreu a noite inteira por causa do Pedro, por causa de você e de mim também. Tá? Fez tudo isso, vem da consciência do Pedro. Como é que eu fui negar isso? Eu não queria estar na pele dele mesmo. Né? Não queria estar na pele do Pedro. É brabo, hein? Quando Pedro nega, Jesus entra e olha no olho dele. Quando Jesus olhou no olho dele, aí, meu irmão, surge o olhar que constrangeu Pedro. Quem somos nos faz lembrar, revela quem somos e nos faz lembrar de suas palavras. Agora, meus irmãos, Deus tem métodos eficientíssimos, eficazes, para fazer o quê? Para despertar a nossa consciência de quem somos. Aquele Pedro que tinha dito lá atrás, eu morro no teu lugar, tinha algo dentro dele, dentro da consciência, lá dentro do coração, lá no fundo,
que ele não conhecia, que ele precisava aprender, assim como eu e você precisamos aprender muitas coisas em relação a Cristo Jesus. E aí Jesus Cristo vai dar uma aula para ele prática, vai permitir, mas Pedro vai me negar. Eu morro, mas vai me negar mesmo. Pronto, acabou. E quando o galo canta, Jesus olha para Pedro e diz o texto que Pedro lembrou-se do que Jesus tinha falado. Eu fico imaginando o que aconteceu para o Pedro esquecer. Pedro, depois do aviso, será que dá para nós esquecer? Dá. Porque a gente se envolve, a gente não leva a sério o aviso, não leva. Cristo vai voltar. Está levando a sério? Porque ele vai. Mas se distrai. Pedro vem se distraindo, foi olhando para lá, foi seguindo de longe, foi indo. E o galo cantou. Quando o galo cantou, Jesus olhou lá na alma do Pedro, com misericórdia, através da sua graça, do amor. Jesus está preocupado com Pedro. Os 3 dias que Jesus permaneceu no túmulo, a primeira coisa que Jesus vai fazer, logo depois da ressurreição, é mandar avisar a Pedro. Vai lá, avisa o Pedro que eu estou indo para Galiléia, quero encontrar com ele lá. Por quê? Porque ele sabia muito bem que o Pedro tinha sofrido durante a noite. Sofreu demais. 3 dias, não queria estar na pele dele. Jesus Cristo olha para ele, ele cai em profundo desespero. Amargurado. Chorou amargamente. Pedro, tu é isso que está aí agora, Pedro. É isso aí que nós somos. Viu? Arrependido, amargurado. E glória a Deus, porque houve uma reflexão que te leva em confronto com a realidade de quem somos. Glória a Deus, porque Ele tem feito isso com a sua igreja. Glória a Deus que Ele tem feito isso contigo, comigo, constantemente. E glória a Deus, glória a São Jesus Cristo, que nos permite andar por caminhos que nós achamos que não, que nós somos o rei da cocada. Não é! E glória a Deus quando Ele vai despertar e dizer assim, na hora que o galo cantou e que veio as lágrimas, aí o Pedro vai falar, ali o Pedro se conscientizou e voltou-se para dentro dele, porque não conseguiu encarar Jesus Cristo, está todo machucado. Ele olhou para dentro dele e descobriu, miserável homem que sou. Miserável, sou um miserável. Sou fraco demais. Ele avisou, eu não dei atenção, eu esqueci. Glória a Deus que eu tenho um galo. Glória a Deus pelo galo. O galo foi... Deus pode usar o galo, pode usar uma esposa, pode usar tudo. Ele tem tudo à disposição dele. Ele pode usar o que ele quiser. Tá? Para despertar. Despertou. Leva-nos a chorar amargamente pelo nosso pecado. Com dor profunda. Já chorou pelos seus pecados? Já? Algum dia chorou pelos seus pecados? Hein? Lá nas bem-aventuranças, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Lembra lá? Bem-aventurados que choram pelo pecado que está acontecendo ao redor, como ele chora na entrada de Jerusalém, quando ele chora para levantar do sepulcro a Lázaro. Hein? Será que nós estamos chorando por causa do pecado dos outros, das consequências do pecado na vida do próximo, e essencialmente estamos chorando pelo nosso pecado? Pedro chorou amargamente e profundamente e sentiu uma dor profunda. É o momento do despertar da consciência. Ei, é isso aqui que você é. É isso aqui que Durval é. É isso aqui que vocês são na minha presença. E glória a Deus que vocês estão na minha mão. Isso aí, meus irmãos. E houve imediatamente uma reação profunda, que deve existir em você, deve existir em mim. Primeira coisa, meus irmãos, tá? Quando a consciência é despertada, ele se afasta do caminho do pecado para ser restaurado. Isso mesmo. E diz o texto, saindo dali, pecou, o galo cantou, Pedro saiu. Foi embora. Saiu da roda dos esclarecedores. Esquece esse mundão. Eu agora estou fraco, sou fraco. Estou lembrado da pescaria lá que disse, Senhor, afasta de mim porque sou pecador. Sou pecador. Consciência disso. É isso que nós somos. Quanto mais consciência eu tenho de quem sou, tá? Quanto mais consciência eu tenho de quem sou, mais próximo de Cristo eu posso ir chegando. Porque quanto mais próximo de Cristo, mais vou descobrir quem sou eu. Essa é a realidade, meus irmãos.
que nós enfrentamos todos os dias. Cuidado, meus irmãos, com a nossa consciência despercebendo as coisas, levando-nos a nos desconhecer. Meu irmão, aprenda uma coisa. Se você se acha forte, essa é a sua fraqueza. Quando nós nos achamos fortes, essa é a nossa fraqueza. Cuidado com ela. Busque no Senhor. Eu vou concluir. Concluí com João 21:17, quando Jesus disse para Pedro, depois que passou aquele episódio, Pedro negou, né? Evangelizou um monte, Jesus teve um encontro com ele, certo? Lá no final do capítulo 21 de João, e Jesus Cristo vai questioná-lo, e o Pedro vai entrar em Atos dos Apóstolos, completamente transformado. João 21:17, pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? É interessante, né? Pedro entristeceu-se. Ficou triste. Achou que já estava dando um grande testemunho que amava Jesus. Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez, tu me amas? Respondeu-lhes o Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, o final do capítulo 21 de João. Pedro, a história conta que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Quando ele foi condenado à morte, ele não aceitou ser crucificado como mestre dele. Então ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Isso. Agora voltamos lá. Eu morrerei no teu lugar. Pedro, agora é presunção, mas você vai morrer por causa do Evangelho. Pedro. E a história discorre. Jesus disse para Pedro, nesse mesmo capítulo aqui no final do 21, vai dizer para Pedro, quando ficares velho, estenderem as tuas mãos e te levarem para um lugar onde você não quer ir. Ele estava falando para Pedro que Pedro iria morrer crucificado e que Pedro realmente agora poderia cumprir aquilo que ele tinha dito, que ele pensava que podia fazer, agora ele vai fazer. Morre crucificado por causa do Evangelho de Jesus. Meus irmãos, Deus tem um meio magnífico, glorioso, de despertar a nossa consciência e revelar para nós, você é capaz de fazer tudo isso que você quer, só que você tem que passar por um processo de amadurecimento. Amém, irmãos? Que Deus nos fortaleça cada vez mais. Bem, meus irmãos, nós temos aqui alguns pedidos de oração. Eu gostaria que você anotasse aí, tá? Nós temos aqui um pedido de oração para um irmão da nossa igreja, tá? É o Tolentino. Os irmãos orem, anotem aí, ele está no CTI, internado já pelos médicos, já está em reta final. Não tem como fazer mais nada, mas nós sabemos o Deus que nós servimos, se, como disse o leproso terminal também, disse para Jesus, se tu quiseres, tu podes. Se tu quiseres, tu podes. E seja essa a nossa oração. Se o Senhor quiser, Ele tira o Tolentino dessa, não só o Tolentino, como uma quantidade de gente aí, que se o Senhor quiser, o que cabe a nós é interceder, é pedir, é revelar a Deus a nossa vontade. E através da sua soberania santa e eterna, Ele revela dele. E que Ele nos transmita conforto ao coração e que nos dê motivo de alegria nas restaurações. Esse tem sido o nosso pedido. Também peço pelos irmãos continuarem orando pelo Teodoro, que também está com Covid, está em estágio de recuperação. A esposa dele, a Rose, já teve, está se recuperando, já bem adiantada já a recuperação dela. E gostaria que os irmãos orassem também por ela. Então, os dois casos graves aqui é o Tolentino e o Teodoro, tá? Também temos agradecimentos de aniversário de casamento, né? O meu filho Jonathan, casado aqui com a Brenda, a bela Brenda, né? Eu gostaria que os irmãos orassem agradecendo a Deus pela vida desse casal, que me dão um neto, né? Ateiro aberto. Viu? Que Deus abençoe esse casal. E também nós temos aqui a dona
A dona Ilma com o seu Getúlio, né? Já estão casados há um bocado de ano. Tinha me falado a quantidade de anos aí, mas... Acho que é 47, se não me engano. É, que é 47 anos casado. Um bocado de ano, hein, gente? Tá para você bodas de ouro. Deus abençoe como tem abençoado a ele, sua família, seus filhos, netos, enfim. Que Deus continue abençoando seu Getúlio e dona Ilma, que é aniversário também do seu casamento. E também temos aqui a família enlutada da nossa irmã Alzeni, tá? Pedimos a Deus para confortar os familiares, para confortar ela, confortar todos aqueles que conviveram com ela, com essa pessoa que... O tio dela. O tio dela morreu com 105 anos. Viveu um bocado de ano, gente. É um século. Deixou um grande testemunho de homem de Deus, crente, né? E aí nós estamos vendo a sobrinha agradecendo a Deus pela vida dele, que Deus concedeu a ele aqui, e que nós vamos orar para que Deus venha confortar a sua família. E tem a Berenice, que está pedindo também orações pelo seu marido e pela sua família. Vamos orar pela Berenice. Temos um pedido também aqui, meus irmãos, do Marcos, da Gilcilene, que tem um parente deles ali que sofreu um acidente de moto, está muito grave no hospital, tá? Eu gostaria que os irmãos orassem pela vida desse rapaz, me falha agora o nome, se não me engano é Yuzi, ou uma coisa assim, tá? Vamos orar a Deus, para Deus restaurar a saúde dele, dentro do seu soberano poder, glória, que Deus assim ouça nossas orações, tá? Então nós vamos encerrar esse momento de reunião. E como eu sempre digo para os irmãos, quando terminar a live, os irmãos procurem lá o seu canto para orar, orem com sua família, orem pelas pessoas que os irmãos ouviram falar aqui, orem, meus irmãos, porque é muito importante a oração. A oração do justo muito pode. E justos são os crentes, tá? Então eu gostaria que os irmãos avaliassem e levassem diante de Deus as suas orações a partir desse momento. A Juscelene falou que o nome dele é Ivisson. Ah, tá. O nome do Ivisson. Do parente da Juscelene e do Marcos é Ivisson. Tá? Vamos orar então pelo Ivisson, para que Deus abençoe a vida dele, restaurando-lhe a saúde. Meus irmãos, vamos então encerrar esse momento de reunião. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos agradecido, Senhor Deus, porque a tua palavra vem nos confortar, nos conscientizar, ó Deus, de revelar a nós, ó Deus, quem de fato nós somos fracos, somos pecadores, somos dependentes de ti, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a viver constantemente com essa consciência. Venha, ó Deus, cada vez mais nos conscientizar disso, para que nós não venhamos a pecar diante de ti com a presunção ou arrogância, ó Deus. Abençoe, ó Deus, todos nós, abençoe as igrejas que estão voltando devagar e esteja, Senhor Deus, atendendo os pedidos que aqui foram mencionados da oração. Te pedimos pelo Tolentino, ó Deus, pelo Teodoro, pelo Tolentino, ó Deus, para que tu venha restaurar a sua saúde. Tu és o nosso Deus todo-poderoso, tudo podes. E também pedimos pelo Teodoro. E também por todos aqueles, ó Deus, que se acham enfermos nesse período de pandemia. Esteja abençoando, ó Deus, a Berenice. E nós te louvamos, ó Deus, por todos aqueles que estavam ouvindo essa live. Debaixo dos teus cuidados, diante do teu amor, é que nós clamamos agradecidos no nome glorioso de Jesus, o teu Filho amado. Amém, Pai. Os antigos cuja voz Jesus tem os astros na vida.
Até quinta, não, é quinta.